Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu queria falar sobre a série da Netflix Adolescência sobre a repercussão que teve ela, né, que ficou conhecida pelo perigo em né, que trouxe esse tema, né, da Red Pill, do masculinismo, colocou por um tempo, claro, curto, essa questão. Bom, primeiro falando dos aspectos técnicos da série, ela é até que boa, é boa, assim. Bom, colocando uma nota de 0 a 10, eu daria um 8, posso dizer. Assim, ela é feita simula um plano contínuo onde a câmera vai acompanhando cada personagem, a acentuação, a cenografia, a câmera, a direção, tudo isso extremamente bem feito. O que peca, obviamente, é no roteiro. E não pelo fato de terem feito literalmente, né, uma versão Netflix da coisa, onde, por exemplo, o cara é negro, coloca um branco, e no caso colocaram um branco fazendo o papel de um negro, né? Enfim. Mas é porque eu que sou fã desses filmes e séries com tema policial, é porque simplesmente as, as soluções são muito fáceis, né? Assim, tudo se encaixa muito facilmente. E para uma série de 4 episódios, ou seja, que é bem curta, eu acho que isso é até um pouco preguiçoso. É um roteiro assim bem preguiçoso para você fazer. Bom, enfim, mas e aí eu acho que resulta, né, na verdade, o fato de não ser ruim, né, mas a pobreza mesmo. Particularmente, mas dá para fazer discussões que eu acho que não foram feitas. Primeiro, assim, o tema da Red Pill, de essas coisas, é muito pouco mencionado, certo? Mesmo no terceiro episódio, que é o melhor, né, da série, que é basicamente o diálogo entre o protagonista, o assassino, e uma psicóloga que está avaliando ele. Perfeito. Isso daí aparece bem de modo marginal. Certo. E também esse tema aparece na série no segundo episódio, isso já do meio pro final. Enfim. Bom, não tenho o que dizer de spoiler e tudo mais, porque, bom, basicamente já começa com o vídeo mostrando ele assassinando, então sabemos que ele será condenado. Mas tem umas cenas bem pitorescas, né? Que é o policial negro correndo atrás de um adolescente branco, né? Que a gente pensa naquela. Que me lembrou aquela velha piada. Preto parado, é suspeito correndo, tá fugindo da polícia. E aí a gente vê o contrário, um policial negro correndo atrás de um moleque branco. Enfim. Mas agora, voltando à temática séria, assim, de verdade eu acho que as discussões que importam mais, né? E que ficaram realmente de fora da repercussão, né? Quiseram causar alarido, é a questão mesmo do afastamento de pai, da família mesmo, da atomização e, bom, em certo sentido, como diria Mark Bloch, que os filhos se parecem mais com o seu tempo que dos seus pais, né? E isso atualmente se prova, se mostra mais evidente, né?
assim, o avanço tecnológico, as tendências que surgem, tanto modismos quanto modas, estilos e tendências, mostra realmente o quanto de fato se esse descompasso entre pais e filhos aumenta, surge, né? Nem aumenta, ele surge mais. Esse abismo geracional, digamos, e eu acho que é isso que na repercussão ficou escanteado, né? E a série ela trata muito mais disso. Eu digo do afastamento mesmo. Ela trataria mais da questão dos órfãos de pais vivos, que a gente chama, que é basicamente o que? Os pais ficam fazendo qualquer coisa e basicamente delegam a criação dos filhos, deixam eles explorar o mundo, mesmo que esse mundo seja basicamente uma tela num celular. E isso daí, no caso, a temática da série realmente mostra bem isso. E aí esses grupos acabam entrando, fazem breves menções assim ao Andrew Tate e tudo mais, mas realmente, de fato, também muito, muito, muito pouco explorado. O que vê mesmo é o que se vê de fato e evidente que está mais assim mesmo no contexto da série realmente se vão entre gerações. E como eu disse, assim, a série, o roteiro dela, ele não te guia para essa temática do incel, da Red Pill e tudo mais. Isso daí foi uma repercussão porque, bom, isso como muitas outras questões, por exemplo, do jovem não querer ter filhos e por aí vai. Temos que na internet eles rodam por aí, viram elefantes no armário que a mídia tradicional se recusa a discutir, né? E daí isso parece que fica guardado como uma carta na manga. Para quê? Para basicamente quando acontece tragédias, como que é retratado, por exemplo, na série, e aí dizem, a internet e tal, tudo mais. Mas lembrando que essa ideia, essa temática assim da mídia, né, de massa, criar as crianças já é antigo. Eu sempre menciono aquela cena dos Simpsons onde o Homer e a Marge estão discutindo sobre a televisão e o Homer usa o argumento, olha, não podemos economizar com um instrumento que vai criar os nossos filhos, algo do tipo, não me lembro a fala exata, certo? E ele está falando da televisão, ou seja, então assim, o fato dos órfãos de pais vivos, eles já é algo posto, né? E isso eu falo da década, no caso dos Simpsons, da década de 90, certo? Um episódio da década de 90 e nós já, ou seja, estamos 3 décadas avançados perante esses acontecimentos. Mas o que eu quero só deixar de evidente é isso, assim, não tem nenhuma grande apontamento. Uma questão que eu achei bem interessante, que a série também, obviamente, ela é feita para entretenimento, não é feita para se pensar, né? Mas que eu achei interessante é o fato de que
Isso da justiça criminal, que é o não da justiça, mas também da justiça, mas da mídia e da repercussão que as coisas têm, é o fato de que a vítima fica escanteada quando isso durante o processo de investigação, durante o julgamento, que é importante é, é o que? É o julgado, ao réu, né? Não vou dizer que é o criminoso, porque sim, não foi condenado, mas é bem a ideia. O réu ficar acaba se tornando mais importante do que as vítimas, e isso é algo que a gente vê bastante. Quem consome true crime provavelmente deve conhecer nomes como Jeff Dahmer. A gente sempre fala dos serial killers, Ted Bundy, Chico Picadinho, por aí vai, mas nunca se lembra dos nomes das vítimas, sabe até o que fez. Por exemplo, o Chico Picadinho de tentar enfiar a vítima privada abaixo. Bom, enfim, a série é boa, a repercussão foi basicamente também para fazer rebuliço, que já acabou. E recomendo sim, a série é boa, como disse, de 0 a 10 ela é nota 8. Só peca no roteiro porque dá soluções muito fáceis. Mas de resto a qualidade ela é muito boa. Bom do mais, obrigado e tentem ser felizes.